Vamos lá, sétimo ano, e a gente vai falar hoje sobre ângulos. Primeiro a gente tem que ter alguma noção sobre ângulos, tá certo? E qual noção é essa? Saber o que é cada um dos elementos de um ângulo. Aqui, isso aqui é um alfa, tá certo? É uma letra grega. Isso aqui está representando o ângulo dessa figura, tá certo? O ângulo. Esse O aqui está representando o vértice do ângulo, tá certo? Esses aqui são os lados, AO e BO, lados, um lado e o outro. Então o ângulo, ele vai ser representado pela abertura de dois segmentos de retas, tá certo? A partir da abertura de dois segmentos de reta, aqui forma-se um ângulo. Eu poderia dizer que o ângulo poderia ser esse daqui, poderia. Só que aqui eu estou falando dessa abertura daqui, tá certo? Então o ângulo é isso. Eu deixei uma definição aí, vocês observem aí direitinho. Está dizendo aqui que o ângulo AOB é igual a alfa, tá certo? Normalmente o ângulo é dado em graus, tá certo? Essa é a unidade de medida de ângulo, que é essa bolinha que fica em cima, graus. Vamos ver agora, vamos falar sobre ângulo raso. O ângulo raso ele é também conhecido como ângulo de meia volta e ele é igual a 180 graus. É como se a gente tivesse dois segmentos de reta, eles de lados opostos, tá certo? E nisso eu formaria um ângulo. Esse ângulo daqui, ó, o ângulo de meia volta, uma volta completa, é tipo um círculo completo. E aqui é de meia volta, meia circunferência. Então nesse caso, ele tem 180 graus. Esse é o ângulo raso. O ângulo nulo, ele é igual a 0 graus, tá certo? É como se ele não tivesse rotação. Então o ângulo AOB é igual a 0 graus. A gente coloca o chapéuzinho aqui para mostrar que é ângulo, tá certo? O ângulo completo, ou seja, o ângulo de uma volta, ele é igual, aqui está errado, não é 180 graus, é 360 graus. O ângulo de uma volta, ele tem 360 graus e ele dá uma volta completa. É como se ele partisse daqui, ó, e eu quisesse esse ângulo aqui todinho. Esse aqui é chamado de ângulo de uma volta, ou seja, ele tem 360 graus. O ângulo reto, ele tem 90 graus e ele é formado por dois segmentos de reta perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então o ângulo AOB, nesse caso, ele é igual a 90 graus. E ele é conhecido também o ângulo de 1/4 de volta. É como se a gente tivesse pegado 360 e dividisse por 4. Ainda falando sobre ângulo, só definição, né? Ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são quando eles são iguais. Observe aqui. O ângulo BOAOB e o ângulo COD, eles são congruentes. Todos eles têm 30 graus. Pode observar. Então esse aqui é o símbolo de congruência. O que é que eu estou dizendo aqui? Que AOB é congruente a COD. Certo, gente? Então, congruentes são quando eles são iguais. Essa comparação. Vamos lá ver agora. Ângulos consecutivos. Então, o ângulo consecutivo é quando eles têm o mesmo lado, tá certo? Observe que ele tem um lado e observe que eles estão pertinho do outro. Como é que foi que eu coloquei aí na atividade? Tudo isso tem na atividade. O resumo que eu coloquei. Tem dizendo, ângulos consecutivos são dois ângulos que possuem o mesmo vértice e tem um lado em comum. Ele tem esse lado aqui em comum. Ó. Tem esse lado em comum e tem o mesmo vértice. Isso aqui é o vértice O. Essa é a definição de ângulo consecutivo. E a definição agora de ângulo adjacente. O que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, está dizendo aqui, ó, são dois ângulos que não possuem pontos internos comuns. Observem aqui. Aqui é um ângulo e esse aqui é outro ângulo. Esses dois são adjacentes. Ele não possui pontos em comum. Observa. Esse aqui possui pontos em comum. Esse aqui não. Tá ok? Então, essa é a definição de ângulos adjacentes. Vamos discutir um pouco as questões que eu passei aí para vocês.
A primeira, exercício. Nesta figura podemos observar 3 ângulos. Aí tem a figura aí. Quais são esses ângulos? Vocês vão mostrar quais são esses ângulos dessa forma aqui, tá certo? Do jeito que eu mostrei, como é que é representado os ângulos. Qual deles é um ângulo raso? Qual deles é um ângulo reto? Vocês vão observar aí e digam. Na segunda, na figura o ângulo AOB está dividido em 6 ângulos congruentes. Nessas condições classifica as sentenças em falsa ou verdadeira. Vocês vão dizer quais são falsas e quais são verdadeiras. O exemplo na letra A. Tem aí BOC é congruente a BOD. Isso é o quê? É verdade ou falsa? É verdadeiro ou falso? Você coloca aí. Até a letra F. Terceira, descubra quais são os pares de ângulos congruentes. Aí tem aí 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Vocês digam quais são os ângulos congruentes nessas figuras. Na quarta questão, é para indicar os elementos de um ângulo. Ou seja, esses elementos que eu botei aqui, qual o ângulo, qual o lado, qual o vértice, vocês coloquem aí. Na quinta, observe os relógios abaixo e escreva acima deles o que corresponde a um quarto de volta. Qual deles está representando um quarto de volta, qual está representando menos de um quarto de volta e o que está representando um ângulo raso, tá certo, gente? E a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, volta o vídeo.